irmãs, bom dia, paz de Deus. Vamos dar continuidade à nossa série Fundamentadas no Secreto e hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre oração e jejum. Nós já falamos sobre buscar a presença do Senhor, sobre fé, confiança e hoje é jejum e oração. Nosso texto base fica em Mateus 6, do 16 ao 18, que diz assim: Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará recompensa. Amém? Palavra abençoada, né? O Senhor, mais uma vez, falando como não é para ser feito e falando como é para ser feito. Né? Assim como nós falamos na segunda-feira sobre a oração, hoje nós estamos falando sobre o jejum e a oração, porque é um combo, elas andam juntinhas. E o jejum precisa fazer parte da nossa vida cristã. E precisa ser com propósito, não jejuar por jejuar. Jejuar para poder falar para os outros que está jejuando, assim como os fariseus faziam, que o Senhor nos repreende e reprova essa atitude. Que nós possamos pedir para que o Espírito Santo direcione quais áreas da nossa vida necessitam de jejum. Mas ainda vou além. Há situações que necessitam de jejum na nossa vida. Há causas que precisam ser resolvidas e muitas vezes nós ficamos ali orando, pedindo oração para os amigos, para os irmãos, mas há uma necessidade de renúncia dentro de todo esse propósito. Abster-se de alimentos e de coisas que nos dão prazer fortalece nosso espírito com o Senhor. O Senhor mesmo diz na sua palavra que lá em Marcos, ele fala assim que os discípulos, eles entram na casa e em particular eles perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E o Senhor responde assim: essa espécie só sai com jejum e oração. Há situações que só serão resolvidas, libertas na nossa vida com jejum e oração. E falando um pouquinho mais sobre essa hipocrisia que o Senhor menciona aqui na palavra, nós podemos trocar essa palavra pela palavra impostor. E a palavra impostor tem um significado assim profundo. Fala que é enganador, ilude as pessoas. E era isso que eles faziam naquela época. Eles se mostravam abatidos e vamos falar um pouquinho mais. Provavelmente nem jejum faziam. Mas o prazer era mostrar. Essa era a recompensa deles. Mostrar para as pessoas que estavam fazendo. E o Senhor nos dá essa outra opção, a correta, em que você faça, mas que você se mostre bem, disposto. Ele fala: penteia o cabelo, lava o rosto, mas eu que estou vendo ali em secreto, vou te dar a recompensa. Vou te responder conforme o teu coração precisa e conforme você quer. Que estejamos famintas pelo Senhor. E se isso não estiver acontecendo, nós precisamos dar um passo atrás e pensar: o que está saciando a minha fome? São coisas que não agradam o Senhor. Eu preciso estar faminta por Ele. Eu preciso estar faminta pelo Espírito dEle. Tem uma mulher no Novo Testamento que se chama Ana, é a profetisa Ana. E são 3 versículos que mencionam sobre ela e teve algo que me chamou a atenção. No versículo 37 de Lucas 2, diz assim que ela tinha 84 anos, nunca saía do templo, era viúva, nunca saía do templo, adorava a Deus dia e noite com jejuns e oração. Se você for ler ali um pouquinho antes, diz que ela foi casada há 7 anos apenas e ficou viúva até aos 84.
E ela nunca, essa palavra está ali, nunca saía do templo. Provavelmente aquele ali era o lugar secreto dela. E ela adorava o Senhor dia e noite, buscando, adorando, com jejuns e oração. Eu também separei aqui, pontuei algumas coisas que o jejum e a oração fazem na nossa vida. Uma fonte secreta de poder, são armas poderosas nas nossas guerras. A irmã Rosângela mencionou sobre o parto de guerra, sobre o teu secreto. É lá que você levanta um quarto de guerra, é lá que você vence as tuas batalhas. E é essa arma que você precisa ter. Faz parte de uma vida que busca por intimidade com Deus. Nós temos falado tanto sobre intimidade, sobre esse relacionamento, e precisa ter jejum e oração. É a chave para uma vida cristã abençoada e fortalecida. É um ato de renúncia e quebrantamento. O jejum precisa vir com um propósito. A palavra também nos menciona em Atos que antes de tomar uma decisão importante, a igreja, ela precisa jejuar e orar. Há situações que necessitam do jejum e de oração na nossa vida. Deus quer ser parte integral na nossa caminhada cristã e precisa haver esse combo, esse conjunto, essa busca, essa fidelidade ao Pai, essa intimidade, esse relacionamento com Ele, precisa ter. Eu também anotei uma frase que eu achei tão interessante que diz assim, ó, no quarto de oração, ninguém fica famoso, nele não tem visibilidade, o status é offline. Lembram do celular lá em outro cômodo? Porém, é nele onde as verdadeiras batalhas são travadas e vencidas. É lá no teu secreto que as batalhas serão travadas. Mas também é lá no teu secreto que elas serão vencidas. Às vezes nós vamos estar lá no alto do monte, felizes, alegres. Mas por outras vezes nós estaremos lá no fundo do poço, precisando desesperadamente do Senhor. Queridas, estejamos firmadas e fortalecidas no secreto. Que isso não seja um tempo, mas que seja permanente. Amém?